Esse daqui é o Luigi Mangione, e esse cara tem um problema. Na verdade, quem tem um problema mesmo é esse cara aqui, porque o Luigi vai apagar ele com uma que ele fez numa impressora 3D. O nome dele é Brian Thompson e ele era um bilionário CEO da United Healthcare, uma das maiores empresas de plano de saúde do mundo. E hoje nós vamos falar o motivo real do Luigi ter apagado esse cara aqui. Tem que entender uma coisa, o Luigi não era um doidão qualquer. Com 26 anos de idade, o cara já tinha 2 diplomas em ciência de computação e engenharia. Todos que conheciam ele sabiam que ele ia ter um futuro brilhante e conheciam ele como um cara, mano, com muita ambição, com muita inteligência e disposição. E não só isso, o cara também veio de uma família muito abastada, viu? Cada ano que passava, ele conquistava mais e mais coisas na sua vida. Mas quando ele saiu da faculdade, ele resolveu passar um tempo no Havaí para fazer uma coisa que ele amava muito, que era surfar. Então ele foi lá morar com uma comunidade de surfistas por um tempo. Só que nessa época ele começou a sofrer umas dores bizarras nas costas dele. E por conta disso ele não conseguia mais surfar nem fazer atividades físicas. Então o Luigi vai embora do Havaí, só que ele volta no ano seguinte, em 2023, e ele começa um clube do livro. Calma que eu já vou falar porque isso aí é importante. A princípio, uma par de gente que conhecia ele lá no Havaí entrou nesse clube do livro com ele e pá. Só que quando ele apresentou os materiais de leitura, a galera começou a ficar um tanto quanto desconfortável. Entre os livros que ele apresentou pra galera, tava Unabomber, do Ted Kaczynski, que era basicamente um ecoativista, anarquista, que basicamente foi considerado um terrorista por boa parte do mundo. E ele também apresentou alguns livros que falavam sobre como empresas de plano de saúde ganham milhões em cima do sofrimento e da morte de milhares. E foi aí que o bagulho começou a ficar cabuloso de verdade, rapaziada. O maluco basicamente começou a se isolar do mundo. Amigos dele ficavam sem notícias do cara por meses. Inclusive tem até posts de amigos dele buscando ele em redes sociais, perguntando se ele estava bem, que eles não viam ele a mocota, que estavam preocupados. E futuramente a polícia ia encontrar na casa dele um manifesto que ele mesmo escreveu sobre como empresas de plano de saúde estão ali para priorizar o lucro e não a saúde. Só que ali já era tarde demais, porque dia 4 de dezembro de 2024, o Luigi estava colocando em ação um plano que ele estava fazendo há meses. O Luigi fez sua pesquisa direitinho, ele sabia exatamente onde esse cara ia estar, em qual hotel ele ia estar e para qual lugar ele iria ir quando ele saísse. Então ele imprimiu com uma impressora 3D, foi pro local que esse cara ia passar e agora era só aguardar. E não deu outra. Desavisado, esse cara saiu passeando por aí. Quando de repente ele entra na rua que o Luigi estava esperando ele, o Luigi vai pelas costas do mano e dispara umas 3, 4 vezes. Na bala estava escrito negar, depor e atrasar, que são táticas que essas empresas utilizam para negar atendimento às pessoas. E assim, esse maluco cometeu praticamente um crime perfeito. Ele sabia exatamente por que rota ele ia fugir. Ele fugiu de bicicleta e ele foi por uma rota que, mano, não tinha câmera, não tinha como ver pra onde ele foi, ou quem era ele, ou qualquer coisa. Existiam algumas fotos que os policiais tinham de pessoas que eles consideravam suspeitos, que estavam na área ali do crime. E uma das fotos foi essa daqui. Não dá pra ver o rosto e não dá pra identificar quem é a pessoa, mas ele já tinha alguma coisa. Os caras passou 5 dias que nem maluco tentando achar o cara e nada, meu irmão. Só que por um azar do destino, quando ele foi num McDonald's, sei lá, pegar um McLanche feliz, um cara que tava na fila avistou ele, reconheceu e pediu pra funcionária do Mac ligar pra polícia. E quando a polícia chegou, pelo nervosismo dele e pela identidade falsa que ele entregou pros polícia, os caras tinham certeza que era ele. Hoje em dia ele tá respondendo o processo por esse crime e ele se declarou como inocente e falou que agiu em autodefesa, porque ele viu que era a única opção viável, vendo que esse cara matava milhares de pessoas todo dia indiretamente através da sua empresa. Só pra vocês terem ideia, existe um mundo onde talvez esse cara saia impune dessa, porque a equipe de advogados dele é sinistra de boa e eles estão usando uma tática de meio que atrasar o júri e atrasar as deposições e pá. E, mano, a brisa é que o povo considera esse cara um herói. Existe um movimento que até agora tá rolando chamado Free Luigi, que a galera considera ele basicamente um herói do povo. Só que obviamente o estado de Nova York vai usar todas as ferramentas que eles têm para tentar manter esse mano atrás das grades. Existem muitas discussões na internet se o que ele fez foi certo, se não foi certo. Pessoas ficaram horrificadas enquanto outras comemoraram que o bilionário foi apagado. Mas é um tanto quanto complicado se posicionar em relação a essas coisas. Só que, na minha opinião, eu não derramo lágrimas por bilionário, muito menos bilionários que ganhavam a vida tirando a vida de outras pessoas. Mas e vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa parada toda.